Olá, queridos companheiros do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Mais um encontro para estudarmos esta obra maravilhosa de Emmanuel na psicografia do Chico, né? Francisco Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida. E hoje nós estamos trazendo o capítulo 68, cujo título é Além Túmulo. E Emmanuel se baseou exatamente na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 13, que diz o seguinte: E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. E aí a gente fica assim, se preocupando com essa declaração de Paulo, né? Aos Coríntios, mas se nós estudarmos, pegarmos lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 4 também, Kardec nos traz um esclarecimento sobre ressurreição e reencarnação, onde ele diz o seguinte: a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esta questão, como sobre tantas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Então, Kardec, nesse capítulo 4, ele está falando sobre reencarnação, ele vai falar também sobre essa questão da ressurreição e da reencarnação, porque muitos falam que a reencarnação ainda não é fato aceito, né? Mas lá os judeus falavam de ressurreição. Ora, se reencarnação é uma ideia assim meio difícil de aceitar, imagine ressurreição, que é, na verdade, você ressurgir, né, do túmulo, com o mesmo corpo, com as mesmas questões, com a mesma aparência. E hoje, passado muito tempo, nós percebemos que isso já não é tão aceitável assim, não é tão, né, palatável e nem combina com o nosso entender, mesmo porque a ciência já vem trazendo para a gente esse entendimento de que a matéria se decompõe. E uma vez que o corpo dá esses sinais de falência dos órgãos, do organismo total, ele já está em começo de decomposição. Depois de enterrado ou de cremado, como é que vai se reconstituir o mesmo corpo, a mesma situação, né? Então, é por isso que nós, na doutrina espírita, aceitamos a reencarnação, que pode ser em corpos diferentes, uma outra vida num corpo diferente, para novas experiências, para novos aprendizados, uma bênção para cada um de nós, espíritos em processo de evolução. Então vamos ver o que Emmanuel nos diz nesse trecho que é bem interessante, nesse texto que é bem interessante. Teólogos Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Vou continuar mais um pouquinho para a gente entender o que é que Emmanuel está nos dizendo aqui. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição
ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida definitiva. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Vamos parar um pouquinho aqui para pensar sobre isso, né? Então, todas as lições trazidas sobre essa questão da morte e da ressurreição, é como disse Emmanuel, muitos tentaram acomodar, né, para ajeitar a situação entre aquilo que é secular, material, terreno, com aquilo que é espiritual. E como desde lá do início já não entendiam bem, muito bem, essa questão da ressurreição, eles inventaram então teorias possíveis, né, para que se acomodassem, né, aquela curiosidade ou aquela ansiedade em que viviam e que muitos ainda hoje vivem a respeito da morte. Então, para acalmar a turba, foi dito assim: você, uma vez que viveu aqui no planeta Terra, né? Quando você morre, você é enterrado e fica lá, dormindo, até o dia do juízo final. Imaginem vocês que a mentalidade daquela época e de muitos séculos veio com essa informação, foi gravada com essa informação. Por isso, muitos de nós, né, dos nossos irmãos que sempre acreditaram tinham convicção disso, estavam lá adormecidos esperando o dia do juízo final, quando soariam as trombetas e Deus os levantaria de seus túmulos. No entanto, com o passar do tempo, com o estudo da ciência, que veio trazendo esclarecimento, como disse Emmanuel aqui, no clarear das nossas inteligências, né? Hoje, no entanto, reconhecendo a inteligência humana, que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Então, a lógica e o raciocínio, pela nossa inteligência desenvolvida e através das ciências, hoje nós já sabemos e já percebemos que não existe essa possibilidade de uma vez você tendo tornado ao túmulo ou sendo cremado até, de recompor todas as células, todo o seu organismo e tornar-se a voltar a pessoa tal como era. E aí, também assim, as ideias de que nos foram colocadas, né? Ora, se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você não for tão bonzinho, não cumprir as leis, você vai para o inferno. Então, essas duas zonas em que a gente estava destinado a existir foram zonas cruciais para o nosso entendimento, para a nossa mente, para a aceitação dessa situação toda. E então, e ficava se questionando, ora, mas se uma criança morre, como é que é? Ela não fez nada ainda. Para onde ela vai? Se ela não fez nem coisas boas, nem coisas ruins, para onde é que vai uma criança que morre? Se ela não teve tempo de fazer nada, não é? Então, ali, mais ou menos na Idade Média, surgiu a ideia de se criar uma zona, né, de um limbo,
Um limbo era um local onde não tinha nem punição, que seria o inferno, e nem as delícias celestes, que seria o céu. Então esse limbo ficava ali numa zona neutra, né? E até que também criaram, nesse mesmo período, o purgatório, porque aquela pessoa que não foi tão boa, mas também não foi tão ruim, ficava ali no purgatório até que alguém intercedesse por ela, fizesse uma oração e ela pudesse ser resgatada daquela situação que não era tão confortável, mas não era tão penosa quanto a do inferno, mas não era confortável como a do céu, que era o purgatório. Aí eles, com as orações dos amigos, daqueles que intercedessem por eles, pelas missas que se pudessem ser feitas, eles seriam resgatados então e levados para o céu, para o paraíso. Essa era a mentalidade desses eh, anteriores aos esclarecimentos que se foram colocando através até dos estudos, né, da filosofia, trazendo noções para nós de que, pô, não é bem assim, como se é então? E aí que nos meados do século XIX, vem Kardec trazendo toda essa revelação grandiosa que é a doutrina espírita, nos revelando que as coisas não são exatamente assim, né? Você pecou, viveu uma vida horrorosa, vai para o inferno. Você foi sempre aquele beato, santinho, não sei o quê, você vai para o céu. Você não foi nem bom, né? Você fica no purgatório um bom tempo, purgando os seus pecados, até que alguém ore por você, que missas sejam celebradas e que você possa ser resgatada para as delícias do paraíso. Não era isso. Aí, dentro da doutrina espírita, nós vamos perceber que nós somos espíritos em processo evolutivo e que cada reencarnação é uma oportunidade educativa de nos tornarmos pessoas melhores, buscando esse aprimoramento, mas não é um aprimoramento intelectual, científico, tecnológico, é um aprimoramento moral, é um aprimoramento interno que não depende de ninguém lá fora, depende única e exclusivamente de nós. Depende da nossa boa vontade, da nossa perseverança em querermos trilhar um caminho mais correto, mais digno, mais honesto. E para isso é preciso que a gente saiba que estamos aqui nesse processo educativo das bênçãos da reencarnação. Tanto que quando Emmanuel diz lá, né, que traz a palavra de Paulo dizendo se não há ressurreição, né, que naquela época até muitas pessoas não acreditavam que houvesse ressurreição, que para nós a palavra ressurreição não é adequada, mas sim a reencarnação. Muitos não acreditavam nisso. E até hoje eu acredito que existam muitas pessoas que não acreditem na reencarnação. Mas se assim não for, por que é que nós estamos aqui então? E por que é que o Pai nos criaria para vivermos a vida do jeito que levamos hoje? Com guerras, doenças, infortúnios de tamanha monta que parece que vivemos no famoso vale de lágrimas. E eu digo ainda mais, se está no famoso vale de lágrimas, aquele que quer estar lá. Porque é
de nossa inteira responsabilidade criarmos ambientes favoráveis ao nosso crescimento. É muito claro isso, porque é onde nós nos situamos que nós nos encontramos. Se quisermos estar no vale de lágrimas, lá ficaremos. E tudo será motivo de lamentação para os nossos dias, não é? E às vezes até coisas que nós não temos nenhuma ingerência sobre elas. Veja, por exemplo, que esses dias estivemos reclamando do imenso calor. Como faz calor nesse mundo? Como que essa temperatura do planeta está aumentando? E logo em seguida, meu Deus, quanta chuva, quanto desatino, quantas lamentações. E que tudo isso nos leva a pensar? É da incúria e da imprudência humana? Porque é que a temperatura do planeta está aumentando? Nós todos sabemos, porque não somos vigilantes no cuidar do planeta. As geleiras estão derretendo, porque nós mesmos estamos fazendo tantas tripulias no nosso planeta que estamos aumentando a nossa temperatura e as geleiras estão derretendo. E no derreter, muitas vezes criam situações de alagamentos, né? Ou das grandes precipitações pluviométricas que alagam as situações. E alagam as situações por quê? Porque nós mesmos não cuidamos de tratar aquelas áreas que estão sempre as mesmas afetadas. Porque nós mesmos não cuidamos de colocar os nossos resíduos nos locais corretos. Aqueles que são orgânicos, de um lado, aqueles que são recicláveis, de outro. Mas quando chove, o que nós vemos? Inúmeras garrafas plásticas, embalagens plásticas boiando nas inundações. E que, passando pelos rios, pelos nossos bueiros entupidos, chegam aos mares, afetando toda a biologia marinha. Então, isso não é previsível? É previsível. E nós é que deveríamos ser os responsáveis por isso. E nós cumprimos a nossa parte? Nós temos amadurecimento suficiente, e eu digo de amadurecimento psicológico suficiente, para nos responsabilizarmos por nossos atos ou por nossos desatinos? É tempo de acordarmos. Então, Emmanuel nos chama a atenção, dizendo que naquele tempo, pela ignorância, se aceitava que alguns duvidassem de algumas coisas, mas atualmente, com o desenvolvimento que temos, com o esclarecimento que temos, nós não podemos mais ficar na ingenuidade de que o culpado é o governo, de que o culpado é a autoridade que não mandou fazer isso, não mandou fazer aquilo, nos esquecendo que somos nós os geradores dos lixos e de deixá-los soltos para que rodem por aí e entupam os bueiros, criando os alagamentos, criando esses constrangimentos e mortes de uma maneira geral. E de muitas pessoas que talvez não acreditando na reencarnação, fiquem adormecidas esperando o dia do juízo final. Essa é um ponto que nós devemos tomar como ponto
primordial nosso de esclarecermos-nos. O Evangelho também diz, num dos pontos, no capítulo 6, se não me engano, pelo Espírito da Verdade, e espíritas, instruí-vos. Não, é o contrário. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E instruí-vos, eis o segundo mandamento. Isso quer dizer que por muito nos amarmos, por querermos nos tão bem quanto a nós mesmos, nós precisamos nos instruir e nos esclarecer o máximo possível e fazer com que as verdades cheguem o mais rapidamente a todos os cantos do mundo e assumamos a responsabilidade pela manutenção do planeta, para que nós possamos dele nos aproveitarmos ainda e que no além-túmulo nós não venhamos nos arrepender dos desmandos, dos desatinos que nos propusemos enquanto estivermos aqui encarnados, desperdiçando a oportunidade bendita da reencarnação. Mas continuemos com o que Emmanuel nos diz. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? É o que eu acabei de falar, né? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo do julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Então, ainda nessa mesma discussão nossa, sobre essa qualificação que se dava, aqueles que forem bonzinhos passarão as agruras lá no. Aliás, aqueles que não foram bonzinhos passarão as agruras lá no inferno, não é? E aqueles que forem bonzinhos vão ficar lá nas hostes celestiais, num eterno fazer nada. Emmanuel nos lembra, olha, o próprio Jesus disse que está em completa atividade e permanente atividade. Como ele mesmo disse, Jesus disse, né? Meu Pai obra até hoje, eu também trabalho. Então, a nenhum de nós é dado esse tempo de fazer nada. Mesmo aqui, mesmo quando nós estamos em repouso, o corpo permanece em repouso, mas o nosso espírito, o nosso ser essencial, ele, observando o repouso do corpo, obtém aquela emancipação e se dirige aos locais de afinidade, pela frequência vibratória, pela sintonia com que ele tem. Então, muitos de nós buscamos ir aos locais de estudo. Manuel Filomeno de Miranda, ele num livro sobre a transição planetária, ele fala de locais onde se agrupam tantos os desencarnados quanto os encarnados envolvidos com esse momento de transição planetária, buscando a melhor maneira de se fazer esse processo evolutivo pelo qual nós estamos passando agora. E os encarnados, pela emancipação da alma, se dirigem a esses locais e vão receber instruções. E quando retornam ao seu corpo, no corpo físico, eles têm aquela vaga lembrança, mas as ideias principais estão na sua mente, estão gravadas em sua mente. E é assim que muitos luminares hoje estão se manifestando no planeta de diversas formas, buscando minimizar as dores,
diminuir as doenças, as enfermidades. Quanto aparelhamento no último, eu posso dizer, nos últimos 50, 60 anos, vieram a ser criados, né? E inventados para trazer uma melhor qualidade de vida a todos nós. E a ideia que se tinha é que você, tendo morrido, você iria lá para o céu e ficaria lá esperando o dia do juízo final para ver o seu livro escrito no livro da vida. E, no entanto, a doutrina espírita nos diz: olha, encarnados, desencarnados, nós temos muito trabalho a ser feito. Enquanto encarnados, é essa preocupação de colocarmos-nos à prova diante das situações difíceis e superá-las, porque o aprendizado já se fez em nós. Já somos seres esclarecidos, ainda não civilizados, mas esclarecidos. E o que nos falta para sermos melhores? Colocar em prática todas as lições recebidas. Aquelas leis divinas que estão inscritas em nossa consciência e essas recordações que luminares nos vêm trazer, tal qual Chico, tal qual Irmã Dulce, eh, São Francisco, Gandhi, não é? Nos vem trazendo e trazendo de par e passo lições que nós devemos colocar em prática. De humildade, de igualdade, de fraternidade, caridade, piedade, bondade, humildade. E nós não fazemos isso. É preciso que comecemos a exercitar essas virtudes que estão em nós. E cada dia mais observarmos felizes que conseguimos superar dificuldades antes intransponíveis. Kardec perguntou aos benfeitores espirituais qual seria o melhor exemplo de alguma pessoa que tivesse vivido na Terra que pudesse ser o nosso padrão. A resposta foi simples: vede Jesus. E não falaram mais nada. Então é seguir os passos de Jesus. É isso que nós estamos aqui buscando. Olha, a duras penas, porque seguir os passos de Jesus não é fácil. Viver como ele viveu não é fácil. É despir dessas máscaras, dessas personas, é submeter o nosso ego e colocá-lo em seu lugar e deixar vir à tona o nosso self, o nosso ser interior, o nosso ser espiritual, que nós ainda não conseguimos perceber. É importante que nós façamos essa jornada e esse é o momento. Por isso estamos todos aqui envolvidos nesses tempos de reflexão, para que nós saiamos do ensimesmar e passemos a trabalhar juntos na seara do Mestre, irmanados fraternalmente, usando de toda a bondade possível em nós. Dizem que a caridade é a excelência dos sentimentos. E essa caridade, também Kardec perguntou aos espíritos: como Jesus entende a caridade? E eles responderam da seguinte forma: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão aos que nos ofendem, o perdão das ofensas. Nós conseguimos ver isso, fazer isso? São 3 coisinhas: benevolência, indulgência e perdão. Mas nós ainda somos um tanto duros de coração
E por isso o mundo está como está. Nós sabemos a lição, mas nós não queremos aplicar. Nós não queremos fazê-la. Nós não queremos colocar em prática a lição que já está dentro de nós desde há muito tempo. É, portanto, preciso que acordemos a essas recomendações que nos são dadas pelos luminares como Emmanuel. Vamos ver o que ele diz a seguir. Os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não devemos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo encontramos a continuação do esforço e da vida. É tudo isso que eu estava falando até agora. Então, essa ociosidade infinita não nos leva a nada. A vida é movimento. E quando atravessarmos esses portais, esses limiares da vida para a vida espiritual, que é a vida verdadeira, não esperemos ganhar uma mortalha, uma harpa e uma nuvem. Trabalho se nos espera. E é importante que nós tenhamos essa consciência para que não estejamos iludidos, para que não fiquemos adormecidos tempos imemoriais no plano espiritual, esperando que alguma coisa aconteça, que soem as trombetas, como bem disse. É importante que nós saibamos que haverá sim uma perturbação momentânea até que nos adequemos ao espaço espiritual tão parecido e totalmente diferente do mundo em que vivemos e aceitemos com gratidão os trabalhos, as tarefas que nos forem apresentadas, que só assim nós iremos evoluir um pouquinho mais. Vocês lembram de André Luiz, que no mundo dos vivos, aqui no plano Terra, ele era médico. E ao desencarnar, no além-túmulo, ele se viu acusado de suicida, execrado pelos outros desencarnados, apontado como suicida. E ele falou: imagina, eu não me suicidei, eu não me matei. Mas na crença, e olha que ele era médico, na crença de que só se ele tivesse se envenenado, se enforcado, se matado, feito uma coisa drástica. O que fez André Luiz e que ele foi chamado de suicida? Talvez a bebida, talvez o cigarro, talvez a vida desregrada. Então, é um alerta para nós, outros que estamos aqui encarnados, para que atentemos que às vezes não é só aquilo que nós achamos que é um suicídio ou um homicídio. Somos também homicidas quando matamos as esperanças das outras pessoas, destruímos a felicidade de alguém.
Somos suicidas quando colocamos a nossa própria vida em risco, através da bebida, através das drogas, através de todo e qualquer exagero e desregramento a que nos submetamos. Então estejamos atentos para que, quando ultrapassarmos esse portal do além-túmulo, entremos na nova vida com muita esperança, com muita fé, com muita perseverança, sabendo que se nos aguarda trabalho, tarefas edificantes para o nosso íntimo, para o nosso ser interno. E um trabalho muito difícil, porque vai ser trabalhado o nosso lado moral. Que aqui nós disfarçamos através dessa vestimenta carnal. Mas no plano espiritual não tem como disfarçar, não tem como esconder. Pensou, plasmou. Se bem que quando nós estamos encarnados, nós pensamos e plasmamos também, só que nós não percebemos. Mas no plano espiritual, isso tudo fica claro. Nada é escondido. E é por isso que nós precisamos nos preparar para sermos nós mesmos. Pessoas íntegras, pessoas buscando nos melhorarmos a cada dia, a cada momento, utilizarmos tudo, todo o esforço nesse sentido. Então, como disse Emmanuel, além túmulo, como Cristo ressuscitou, e ele ressuscitou dos mortos porque ele é o Cristo, nós também podemos reencarnar para cada vez mais buscarmos o nosso aperfeiçoamento moral, moral. Porque intelectual, nós tecnológico, nós estamos vendo aí que tá, nossa, nunca imaginamos chegar num tempo como esse, não é? Mas a parte moral, essa é a grande preocupação do momento, nos desenvolvermos moralmente. E assim, encerrando esse capítulo de hoje, que é o 68, vamos pedindo ao Mestre Jesus que envie e continue enviando esses bons mensageiros à espiritualidade, a continuar a nos orientar, a nos direcionarmos para os bons caminhos e que nos ajudem a enfrentar as dificuldades sem lamentações, sem julgamento. Que saibamos agradecer a cada dia a dádiva da vida. E que o Mestre nos conte na lista daqueles que trabalham pelo bem da humanidade. Amparai-nos, Senhor, para que isso se realize em nossas vidas. E para tanto nós pedimos que estejamos atentos e observemos, sejamos gratos, porque Jesus nos disse: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossas vidas, hoje e sempre. Graças a Deus. E até um próximo reencontro dentro desses nossos momentos de reflexão aqui no Grupo Espírita Assistencial Frei Anselmo. Até a próxima. Fique na paz do Mestre Jesus.